50 minutos. Boa sorte, Ricardinho. Amém. Então, bom dia. Esse é o trabalho de interpretação paleodeposicional da formação Cabeças, a partir de dados gama espectrais de poços da área do Parque dos Gaviões, na bacia do Parnaíba, realizada aí no mestrado a partir do meio de 2018 até agora, em 2020. Né? Esse aqui é o nosso sumário: introdução, objetivos, fundamentação teórica, geologia regional, área de estudo, materiais e métodos, resultados de discussões e conclusões. Como introdução, nós temos aqui a área aqui da bacia do Parnaíba, onde está aqui localizado o Parque dos Gaviões, onde a gente está fazendo o nosso trabalho. Aqui estão os poços e os blocos daqui da área, os poços que nós trabalhamos. O interesse nessa área começou no ano de 1987 com indícios de gás no poço CP1. Já tinha havido uma campanha de perfuração na área e esse poço CP1 apresentou indícios de gás. Após mais de uma década, em 2010, a OGX, então, perfurou o poço OGX-16 aqui, bem próximo ao poço CP1, foi perfurado pela Petrobras, e nesse poço OGX-16, eles encontraram um depósito de gás, uma ocorrência de gás, e fizeram notificação para a ANP. Em 2012, esse campo, chamado já Gavião Azul, entrou em produção. Junto com ele também entrou o campo de Gavião Real. Em 2015, início de produção também do campo Gavião Vermelho. Em 2016, início de produção do campo Gavião Branco. Declaração de comercialidade de Gavião Preto e Gavião Tesouro em 2018. E foi quando começamos o mestrado e a Petrobras me colocou para trabalhar com bacias terrestres e com foco aqui na bacia do Parnaíba. Nessa área já foram perfurados cerca de 140 poços, tem reservas certificadas no final de 2019 de 24,1 bilhões de metros cúbicos. O gás produzido gera 1,4 gigawatt. São 4 usinas termoelétricas que estão em operação usando esse gás. Isso representa 11% de toda a energia térmica gerada no Brasil, e essa energia é enviada para o Sistema Interligado Nacional. Esse daqui é uma seção geológica na área daqui do Parque dos Gaviões, que mostra como é que ocorrem essas acumulações. O Gavião Azul, onde começou, ele é uma acumulação na formação Cabeças e fica trapeado por intrusões de abásio nessas soleiras. Os outros campos, Gavião Real, Gavião Branco, eles já são também acumulações trapeadas por soleiras, mas em arenitos da formação Poti. O uso do gamma-ray nesse tipo de pesquisa, ele começou na década de 30, no final da década de 30, as primeiras perfilagens utilizando o detetor de raios gama em ferramentas de poço. Utilizava para água e para poços de petróleo para identificar diferenças entre arenitos e folhelhos, para identificar os reservatórios. Na década de 70, começou o primeiro uso de gama-ray espectral em poços para identificar argilas nos arenitos, isso no Mar do Norte. Esse tipo de interpretação serve para identificar ambientes deposicionais. O gama espectral ele auxilia nessa formação identificação e interpretação de ambientes deposicionais, mas ele não é realizado em todos os poços. Existe um custo alto para esse tipo de perfilagem e ele não é utilizado em todos os poços. Os objetivos aqui do trabalho é a interpretação paleodeposicional da formação Cabeças nessa área do Parque dos Gaviões, na bacia do Parnaíba,
E como objetivos específicos, temos a aquisição e interpretação de dados gama espectrais de amostras de cálio, entender a variação das concentrações de tório, urânio e potássio, integrar com dados de rocha e demais perfis elétricos, entender o padrão de empilhamento estratigráfico, realizar a correlação de postos e fazer a interpretação de todo o conjunto de dados. A fundamentação teórica tem o seguinte: a radiação nuclear de partículas são partículas ou ondas eletromagnéticas que são emitidas pelo núcleo. Os elementos potássio, urânio e tório são os radioisótopos que ocorrem naturalmente, que são facilmente detectáveis nesse tipo de investigação. Um processo de reestruturação interna do núcleo para atingir estabilidade são o resultado, ele emite partículas alfa e beta através de desintegração, ou a radiação gama. A altura do pulso que é registrado depende da energia que é acumulada no cristal do detetor. E essa gama espectrometria, ela tem a possibilidade de separar em pulsos qual é o pulso responsável de cada radionuclídeo. Os elementos potássio 40, o radioelemento potássio 40, urânio 238 ou tório 232, emitem energia de 1,46 MeV para o potássio, 1,76 MeV para o urânio e 2,62 para o tório. Mas não é o urânio e o tório que emitem radiação, e sim o bismuto e o tálio 208, que fazem parte da série de decaimento, tanto do urânio como do tório. Já o potássio é o próprio potássio 40 que emite a radiação gama. Esses valores de megaelectrovolt são 10 a sexta electrovolt, que corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 3 joule. Essa é a energia que o radioelemento libera. São ondas eletromagnéticas de 10 a nona a 10 a 21 Hz. O equipamento de gama espectrometria, ele registra energia de abaixo de 0,5 MeV a bem acima de 2,5 MeV. Então, ele está dentro dessa faixa de energia que a gente está procurando investigar. Aqui a série de decaimento do tório, do potássio e do urânio. À medida que o tório emite uma radiação alfa, ele muda o elemento, passa a rádio, emite radiação beta, passa a actínio, passa outra radiação beta, volta a tório, e por aí vai. Então, quando ele chega no tálio, ele emite a radiação gama, que é identificada pelo nosso equipamento. Já o potássio emite a radiação de potássio 40 para potássio 40 e apenas a radiação gama. Da mesma forma, o urânio emite a radiação no bismuto 214. A forma do equipamento identificar a radiação é o seguinte: ele separa em janela, segue dos 3 elementos juntos, na primeira janela. Já o pulso do potássio é marcado na terceira janela, do urânio na quarta janela e do tório na quinta janela. Dessa forma, eles identificam os pulsos e qual é a quantidade de cada radioisótopo que está sendo está emitindo radiação. O equipamento, ele funciona da seguinte forma: tem aqui um cristal, que nesse caso ele é um de bismuto, de germanato de bismuto, que tem alta densidade, 7,3 gramas por centímetro cúbico. E o bismuto, ele não precisa de alguma associação para fazer a emissão de luminescência. Porque quando a radiação bate no bismuto, ele emite um fóton dentro aqui do equipamento, que é uma ampola de vidro. Quando chega no cátodo, é liberado um elétron que é multiplicado através desse fotomultiplicador, que tem todo um circuito elétrico associado. Com esse equipamento, ele consegue detectar no circuito elétrico qual foi o tamanho do pulso, e com esse tamanho do pulso, saber qual foi o radioisótopo que
emitiu aquela radiação. Aqui é uma foto do nosso equipamento que a gente utilizou na universidade. É o gama espectrômetro RS-230. Ele detecta os elementos de tório, urânio e potássio, que são os principais espectros de energia que a gente está trabalhando, e a contribuição de cada elemento desse para calcular os espectros de energia das rochas. A concentração dos elementos calculada mostra a correlação com os ambientes deposicionais e os processos geomórficos e diagenéticos, tipos e volumes de argila que foram presentes nesse sistema todo. Quando utilizamos o valor absoluto de tório em ppm e o valor de potássio em percentual, a gente pode plotar esses pontos em cima desse gráfico publicado pela Schlumberger. De acordo, quanto maior a quantidade de tório, ele está próximo dos minerais pesados. A partir do aumento da quantidade de potássio, vai passando pelas argilas, da caulinita, montmorillonita, ilita, passando por micas, até chegar nos feldespatos e evaporitos, que tem pouco tório e muito potássio. Quando utilizamos as razões de tório-potássio, tório-urânio ou urânio-potássio, a razão tório-potássio ele serve para identificação de minerais de argila, serve para interpretação paleogeográfica, paleoclimática, paleoambiental, variação de linha de costa, variação diagenética das argilas. O tório-urânio, ele varia com o ambiente deposicional, a variação do nível de base e de linha de costa. Quando a razão tório-urânio ela é alta, a gente tem uma condição oxidante, típica de ambientes continentais, solos intemperizados e marinhos. Quando a razão tório-urânio ela é menor do que 7, ela é típica de depósitos marinhos. Quando a razão é menor do que 2, são condições redutoras, geralmente associada a folheiros negros e fosfatos. Essa razão também serve para fazer correlação de poços, de transgressões e regressões, estimativa de sedimentos argilosos e potencial gerador de rocha. Nas rochas ígneas com alto tório-urânio é indicativo de oxidação do magma antes da cristalização ou lixiviação pós-cristalização. O urânio-potássio serve para avaliação do teor de matéria orgânica em sedimentos argilosos, correlação de poço, estimativa de sedimentos argilosos e potencial de rocha geradora. Quando a gente está trabalhando com o radioelemento, o potássio ele tem como característica o componente básico da formação de folheiros. Ele é indicador de presença de feldspatos e micas, ocorre principalmente na forma de K2O, um óxido de potássio. E também estabiliza minerais de argila com o KCl. Ele está associado às argilas em ambiente de baixa energia, são sedimentos terrestres com baixa maturidade química, folheiros, argilas e evaporitos. O tório ele é insolúvel em água. Normalmente ele está combinado com folheiros e pode fornecer informações sobre o teor de argila. Ele também ocorre em minerais pesados e em rochas ígneas. Ele sempre está associado a sedimento detrítico, nunca a sedimentos químicos. A ocorrência de minerais pesados na fração argila e silt e sedimentos residuais como bauxita, caulinita e bentonita. O urânio, ele normalmente não está ligado à contaminação de rochas por argila, depende do teor de matéria orgânica. São associados a sedimentos detríticos e químicos, matéria orgânica e folheiro. E ocorre absorvido por minerais argilosos, associado à matéria orgânica, concentração de matéria orgânica originada do acúmulo de organismos comuns em ambientes marinhos, minerais pesados e principalmente em fraturas em ambientes permeáveis. A área de estudo, aqui o Parque dos Gaviões, os poços que a gente utilizou, e como matérias e métodos, a gente tem os poços aqui utilizados em vermelho, foram os poços que a gente utilizou para fazer a gama espectrometria a partir das suas amostras de calha. Os poços em azul são os poços que a gente pegou a gama espectrometria corrida em perfilagens a poço aberto. E esses dois poços aqui em preto foram poços que a gente utilizou para fazer empilhamento estratigráfico.
Todos os poços possuem perfis de raio gama, resistividade, sônico, densidade de nêutrons, fator fotoelétrico e litologia. Aqui a situação de laboratório. A gente utilizou, além do gama espectrômetro RS-230, utilizamos também uma malha de chumbo com 1 metro de comprimento, 2 milímetros de espessura na borda, na chapa toda, e 10 centímetros de altura na borda, 10 centímetros aqui dentro, para fazer uma blindagem, né, uma atenuação do background, para poder medir a amostra de calha dentro do saquinho. Aqui um detalhe aqui da tela do equipamento. Para saber qual seria o melhor tempo de exposição da amostra no equipamento, a gente fez o seguinte: pegou uma caixa de amostras do poço PGN-5 e foi fazendo coleta dessas amostras, de radiação das amostras, a radiação total, em nanograms por hora. E colocamos ela sobre o gamma ray total do poço, no intervalo, que foi fornecido pela ANP. Então, fizemos essa medida para 90 segundos, para 60 segundos e para 30 segundos. A gente identificou as subidas e as descidas das tendências das curvas, né? Para 60 segundos, para 90 segundos, a gente identificou que ela funcionava bem. Para 30 segundos, não estava batendo muito bem a correlação entre a curva de laboratório e a curva de perfilagem a poço aberto. Como a gente precisava ganhar agilidade no trabalho, então a gente optou por utilizar a curva de 60 segundos, que representou bem aqui as subidas e descidas, e gastava menos tempo do que de 90 segundos. Colocamos ela aqui em escadinha, porque isso aqui representa uma amostra de calha, um intervalo de 3 metros, enquanto a amostragem do gamma ray em poço aberto, ele representa em 15 centímetros a cada 15 centímetros de rocha, ele faz uma aquisição. Então, a gente percebe já que as escalas de trabalho são bem distintas. Para a garantia da qualidade das medidas, utilizamos também essa amostra de areia monazítica, que foi resinada nessa caixinha de plástico, e ela era sempre medida com o gama espectrômetro na mesma posição, porque assim a gente consegue ter certeza da posição, da medida, e ter certeza que o equipamento está medindo valores confiáveis. Utilizamos também o seguinte: fizemos medidas dessa amostra teste sem o uso da malha de chumbo, com o uso da malha de chumbo e apenas do background na malha de chumbo. E a gente identificou que a malha de chumbo ela dá realmente uma redução atenuada nos valores da amostra quando utilizada a malha. Aqui a gente vê que ela estava no gamma ray total na faixa de 300 nanograms por hora. Utilizando a malha, ele já cai para 200, quando um background é da ordem de 150 utilizando a malha. Isso funcionou bem para os 3 elementos também, urânio, potássio e tório. Fizemos as medidas de gamma ray total, em nanograms por hora, potássio em percentual, urânio em ppm, tório em ppm. E anotamos manualmente em planilhas de Excel, convertidos para arquivos do tipo CSV, importados para o software Sigel 3, que é de propriedade da Petrobras, mas eu utilizei aqui nesse trabalho. Foram utilizados os perfis para fazer todos os perfis aqui para fazer a correlação dos poços. Essa daqui era a imagem que eu estava trabalhando. Utilizava os perfis de tório, de potássio, de urânio. Aqui a razão tório-urânio em crossover com o urânio-potássio. O tório-urânio dentro da escala de 0 a 10 com o corte em 7 e corte em 2, para medir aqueles valores de quando o tório-urânio é menor do que 2 e maior do que 7.
a razão tório e potássio, além dos outros perfis de resistividade, densidade de neutrão, sônico e PE, litologia. Mas para isso, para apresentar, ficava muito confuso utilizar aqueles perfis todos. Então, preparei aqui um layout de trilha mais específico, que apresenta o gamma-ray total, o Caliper, apresenta aqui a razão tório-urânio, o crossover tório-urânio, urânio-potássio, os valores de urânio e tório também em crossover, litologia e a densidade neutrão. Aqui a gente identifica o que são as faces mais proximais da formação da cabeça, a gente identifica aqui as faces mais proximais, onde ele apresenta esses valores aqui em amarelo, que é o crossover do tório-urânio com urânio e potássio. Utilizamos também esses topos aqui de formação longar, cabeça, o intermediário do cabeças no topo, o inferior topo aqui no cabeças também, e o formação pimenteira, o topo da formação pimenteira. Esses aqui foram os horizontes que a gente mapeou aqui nos postos. Para a geologia regional, a gente tem aqui a bacia do Parnaíba, certo? Aqui os três principais lineamentos que tem na bacia, o Tico Santinês, o Transbrasiliano e o lineamento Tocantins-Araguaia. O embasamento se desenvolveu, a bacia se desenvolveu sob um embasamento construído de rochas metamórficas ígneas sedimentares do Arqueano Ordoviciano. O embasamento da bacia é cortado por esses grandes lineamentos, além dos arcos de Ferro Urbano Santos, que separa a bacia do Parnaíba das bacias da margem equatorial, o arco de Tocantins e o arco de São Francisco, que limitam a bacia. A bacia ela é dividida em 5 grandes sequências, e os rifts precursores aqui da formação jaivária. A sequência siluriana, a mesodevoniana é o carbonífera, a neocarbonífera é o triássico, sequência jurássica e a sequência cretácea, aqui no topo da bacia. Aqui na nossa área de estudo, aqui a formação cabeças, ela tem espessura de até 350 metros, arenitos cinza claro a branco, granulação média grossa, intercalação delgada de siltito e folhelho, eventualmente ocorrem diamictitos e tilitos com maior frequência na parte superior da unidade. Representa uma progradação regressiva rápida, retrogradação dos sistemas de leque aluvial, delta e frente deltaica e lobos glaciais, ambientes glaciais ou periglaciais na parte superior da formação. Isso foi a interpretação de Caputo 84. Para Della Fávera 2001, a formação cabeça representa uma região de frente deltaica com um sistema fluvio-deltaico dominado por inundações catastróficas, cujo prodelta seria a formação Pimenteiras. O sistema nerítico plataformal influenciado por processos de maré, podendo também ocorrer fáceis fluvio-estuarinas, Paraguai e Feijão 94. Aqui a gente tem uma seção sísmica 2D, que não fica dentro da nossa área, com interpretação aqui numa seção geológica, onde a gente tem aqui os rifts, a sequência siluriana aqui em amarelo, a gente tem a sequência mesodevoniana neocarbonífera aqui com maior detalhe, certo? E essa sequência neocarbonífera triássica aqui no topo. A sequência jurássica e cretácea não estão aflorantes nessa área, ela aflora mais na área norte aqui da bacia. E aqui também tem as intrusões de diabásio, que são importantes aqui na bacia, que é o que está responsável pelo calor de geração e pelo trapeamento do gás. Aqui a gente tem como principal geradora da bacia a formação Pimenteiras e como os principais reservatórios o Cabeças, o Poti e o Piauí. Todos eles são provados. Sim, a formação Pimenteiras ele tem cote variando de 2% a 4%, com picos de 6%. Aqui a gente tem como principal selo a formação Mosquito, que é a intrusão de diabásio, e também a formação Longar, que são folhelhos
sobre a formação cabeças. Então, aqui a gente tem, para a formação cabeças, o intrusão de diabásio, aqui na formação cabeças, aqui o exemplo do campo do gavião azul, e o intrusão de diabásio na formação poti, que seria do gavião real, seria o gavião vermelho, entre outros. Também existe esse outro tipo de acumulação, que é o gás do cabeças acumulado sobre a formação longar. Como resultado de discussões, a gente criou aqui uma carta de eventos do sistema petrolífero, onde a gente tem a rocha geradora ou formação Pimenteiras aqui no Devoniano, principais reservatórios, o Cabeças, o Poti e o Piauí. Como selo, a gente tem aqui a formação Longar. O soterramento vem desde a formação Poti até o que foi depositado hoje. A gente tem os eventos de rochas magmáticas do Jurássico, da formação Mosquito, da formação Sarnia no Cretáceo. A gente tem a formação de trapas nas estruturações, desde quando houve a formação o depósito da formação Longar. E a gente tem geração quando houve a intrusão magmática da formação Mosquito, e a partir daí a gente tem a preservação do gás como aumento crítico aqui na formação Mosquito. Foi feito também essa seção geológica aqui de sudoeste para o nordeste, passando pelos poços, onde a gente tem o poço 93, o 77, o OGX 38 e o OGX 16. Aqui, nessa área que é a área produtora. Já essa outra seção, que vem aqui desde o poço PGN1, aqui na direção noroeste e sudeste, a gente tem os poços que foram utilizados para correlação aqui, o OGX 59 e o 117, que não foi feito o gama ray espectral deles, e os outros poços que a gente utilizou fazendo o gama ray espectral e montando aqui essa seção. A gente vê aqui embaixo a supersequência aqui da siluriana, aqui a mesodevoniana neocarbonífera bem detalhada aqui com a formação Itaim, Pimenteiras, Cabeças, Longar, Poti. E aqui para cima a gente tem a neocarbonífera Eotriásica e as sequências Jurocretácea. Aqui a gente tem as intrusões de diabásio, cortando aqui todo o pacote de rocha. Utilizando também, pegando os valores de tório, urânio e potássio absolutos, a gente vê que os valores medidos nas amostras de calha, eles são bem diferentes dos valores medidos em perfilagem a poço aberto. O que acontece com o poço PGN1 é que ele tem uma escala bem diferente, então ele tem esses valores também elevados. Para conseguir trabalhar com os dados tão discrepantes, a gente utilizou as medidas de razão. Então, utilizando as razões de tório, urânio, tório, potássio e urânio e potássio, a gente vê que quando utiliza as razões, elas se tornam valores mais próximos, com exceção do CP1, que é um poço muito antigo, de 87, então ele tem uma medida com valores diferentes. A partir daqui, a gente fez o seguinte, utilizou o intervalo de razão tório-urânio, onde ele tem maior valores, né, acima de 7, a gente identificou aqui nesse intervalo intermediário da formação cabeças. No intervalo superior, a gente vê um aumento dos perfis de raios gama total, aqui, e uma baixa quantidade de valores acima de 7 para a razão tório-urânio. Então, a gente dividiu a formação cabeças em 3 intervalos. Um intervalo superior, que tem um aumento do raio gama total, e tem uma quantidade de razão tório-urânio mais baixa. A intermediária
que tem os valores de tório e urânio mais elevados, e a inferior, que tem uma quantidade de razão tório e urânio também mais baixa. Para tório e potássio, a gente plotou aqui os dados de poços que a gente fez em laboratório. Aqui os dados que a gente fez inicialmente, com uma das ferramentas do RS-230, e esse poço OGX-49 foi feito depois com a segunda equipamento RS-230, também no mesmo modelo, só que a gente identificou que ele apresenta uma medida um pouco menor em tório, mas a mesma medida em potássio. Talvez seja algum problema de calibração, mas a gente identificou isso dessa forma. Aqui os valores de tório urânio, de tório potássio, com os poços corridos em perfilagem a poço aberto. Então, a gente vê que os minerais pesados, ocorrem muitos minerais pesados aqui, de origem, provavelmente de origem terrestre, né, em fluxo de sedimentos líticos. Existem minerais de argilas influenciados pelos ambientes sedimentares, e a diagênese relacionando o conteúdo variável dos isótopos radioativos, principalmente potássio e tório. Aí a caulinita e a molimolonita, elas ocorrem aqui presentes. Só que na zona da ilita não aparecem pontos. E a gente sabe que a ilita ela pode ocorrer por variação da caulinita e molimolonita através da diagênese. Só que no trabalho aqui de Hassan 76, a gente vê que ele fala que o soterramento tem que ser alto. E o soterramento na formação cabeça nessa área varia de 1.650 a 2.200, ou seja, não chega nesse ponto de transformação da molimolonita, caulinita em ilita. Pegando esses valores aqui de altos, elevados de tório, certo? Acima aqui de 25, então a gente identificou que, em geral, é o poço OGX-16 que está com esses valores elevados. Então, eu fiz um crossplot do valor de densidade em relação a tório, e selecionei aqui onde é que estavam essas amostras que estão nesse ponto aqui, separando no tipo de litologia. E a gente vê que são, em geral, siltitos, metasiltito, poucos arenitos. Certo? Esse é o tipo de litologia que ocorre aqui nesses valores elevados de tório. O que não parece ser estranho, a gente já tinha visto que o tório, ele, quando ocorre em minérios pesados, ele ocorre como siltitos e às vezes até como minerais pequenos, né? Arenitos finos e siltitos. Separando também nos nossos intervalos, a gente vê que ele existe no intervalo inferior e no intervalo superior. Certo? Não tem do intervalo intermediário. Utilizando também a razão tório-urânio em cima desses valores aqui, a gente vê o seguinte: quando a razão tório-urânio acima de 7, não é aqui que está esses elementos. Esses elementos eles estão na razão tório-urânio abaixo de 7, e aqui no intervalo também superior e inferior. Isso é análise para esse poço OGX-16. Pegando os dados aqui de tório-urânio, de tório-potássio, dos poços que a gente fez em amostras de calha, a gente vê que esse intervalo aqui tem pouquíssimos poços dos valores da razão tório-potássio nos poços corridos a poço aberto. Então, provavelmente, como eu falei antes, isso aqui é algum erro de escala. Já os valores do segundo equipamento RS-230, ele já cai dentro de uma área que é mais povoada aqui de pontos. Pegando a mediana dos valores de raios gama total por intervalo, a gente vê que
em geral, o intervalo inferior ele tem um raio gama bem mais alto do que o intervalo intermediário e do intervalo superior. Mesmo assim, o intervalo superior também, em geral, ele apresenta-se mais elevado do que o intervalo intermediário para valores de mediana de raios gama total. Quando a gente faz a mediana da razão tório-urânio, a gente vê o seguinte, os valores de tório-urânio, eles sempre apresentam mais elevados do que os outros dois. Isso aqui a gente vê que o influxo de material é bem mais forte nesse intervalo e provavelmente está numa zona de maior aporte, uma região mais proximal. Aqui a gente separou aqui em perfil o intervalo inferior, o intermediário e o superior, e a gente vê o seguinte, aqui a gente tem uma queda gradual do raio gama total para o topo e uma redução dos valores de tório-urânio, em geral abaixo de 7. Nos raios gama, no intervalo intermediário, o raio gama se mantém baixo, na maioria dos poços, e a razão tório-urânio apresenta-se bem acima de 7. Já no intervalo superior, a gente tem que os raios gama total retornam a subir e a razão tório-urânio se mantém mais baixa do que na intermediária. Aqui destacado em amarelo, esses pontos onde o tório-urânio é mais elevado e o urânio-potássio mais baixo. Isso aqui, denotando aqui essas faces mais proximais, a gente já tinha identificado. Também a gente continua vendo isso aqui nesse outro poço, medido em laboratório, onde a gente tem aqui o intervalo superior, o intervalo intermediário e o intervalo inferior, onde a gente tem esses influxos aqui de faces mais proximais. Aqui a gente tem uma correlação com todos os poços que a gente utilizou o gama-ray espectral na seção, destacando aqui nos intervalos intermediários a maior quantidade aqui de faces mais proximais, menos do que no intervalo superior e do que no intervalo inferior. Aqui, aqui na região mais central aqui dos poços, aqui a correlação entre os poços aqui do 101 até o 110, aqui nessa regiãozinha aqui. Então, a gente também consegue ver isso aqui com mais detalhe. Como conclusões, a gente tem que a gama-espectrometria em amostra de cálice se mostrou eficiente para correlações entre poços. É possível distinguir a zona de maior e menor influxos continentais, mesmo se tratando de um delta. Isso aqui tem zonas aqui mais proximais, que são essas daqui marcadas aqui em amarelo, e contribui para uma reconstituição paleoambiental. A correlação entre poços com diferentes origens de dados de gama espectral de curva tório-urânio e tório-potássio permite uma melhor visualização. A gente consegue ver aqui poços que foram corridos em a poço aberto e aqui em laboratório. A gente consegue correlacionar eles perfeitamente. E essa correlação de razões, ela elimina interferências de background e a diferença de leitura. Já para a razão tório-potássio nos gráficos de crossplot, com o intuito de identificar os tipos de argila presentes nas amostras, não se mostrou muito eficiente, visto que aqui a gente teve 2 pontos aqui de acúmulo dos valores de tório. Né? Entendemos que seja um problema de medidas, isso aqui vai ter que ser corrigido aqui futuramente. A formação cabeças pode ser dividida em 3 estágios deposicionais, o intervalo inferior, onde o tório-urânio é mais baixo e o gama-ray total é mais elevado, um intervalo intermediário, onde o gama-ray total é baixo e o tório-urânio ele é mais elevado aqui, a gente vê aqui os valores aqui de maiores que 7, e o intervalo superior, onde a gente tem uma subida do raio gama total e os valores de tório-urânio são mais baixos. E tanto a ferramenta de gama
espectrometria em perfilagem a cabo como laboratório, auxiliou nessa identificação aqui nesse detalhamento estratigráfico. O fluxo de trabalho realizado em laboratório se mostrou que medições, digamos, espectrometria em amostra de calha em laboratório ou durante a perfuração é uma ferramenta poderosa, podendo ser utilizada principalmente em poços onde as curvas de raio gama espectral não foram registradas ou em perfilagem a poço aberto. E esse trabalho propõe uma metodologia de trabalho eficaz utilizando uma ferramenta de relativo baixo custo operacional, a fim de realizar interpretações estratigráficas refinadas, favorecendo correlações entre poços e zoneamentos estratigráficos. Obrigado. Nós que agradecemos aí, o Ricardinho, pela apresentação. Eu vou agora passar a palavra para os membros da banca. Como eu já falei no início, eu pediria para que a gente se concentrasse mais na parte técnica, né, na parte estrutural e técnica, deixar detalhes de ortografia e numeração de figuras, a gente anota isso nas nossas cópias e envia depois a cópia de cada um para o Ricardinho poder fazer os ajustes, e aí ele vai ter um prazo aí de um mês e meio para nos devolver, né, para devolver para a secretaria. Então, obrigado aí, Ricardinho, e eu vou passar a palavra aí para o nosso amigo Beral. Beral, por favor. Bom, Freire, obrigado. Estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Tá. Sim, estamos ouvindo. Tá, obrigado pelo convite aí. Se quiser ligar sua câmera aí, não tem problema, não. Ah, tá, desculpa, pensei que estava ligado. Deu. Agora sim. Tá, deixa eu tirar essa seta daqui, porque... Bom, então eu agradeço ao Freire pelo convite, né? Para mim sempre é muito gratificante participar da banca de vocês, os trabalhos que vocês fazem, eu gosto, são trabalhos muito bons. Quando eu li o nome do Ricardo, pensei, quem é esse cara, Ricardo, né? Beleza, fui lendo o trabalho e tal, mas aí eu perguntei para a Helga, tu conhece esse Ricardo? Não, ele morou com a gente lá em Macaé. Eu falei, o Ricardinho de Macaé. Aí agora, quando eu olho tu aí, tia, eu falei, Ricardinho, é muito legal participar da tua banca, Ricardo. Isso aí, muito bom mesmo. Então, vamos lá. Eu gostei muito do teu trabalho, Ricardo, tá? Porque abordou um assunto que, acho que nas últimas décadas, a gente tem muito poucas publicações envolvendo o espectral, né? Achei que tu fez um bom levantamento teórico, porque existem poucas informações sobre isso. Quando eu li o teu mestrado, cara, eu li assim, várias vezes o título, né? E ao ler o resumo, aí começam os problemas, Ricardo. O teu resumo, aí eu li os títulos, li o teu resumo e fui para as conclusões. E não batem. O título é uma coisa, o teu resumo, ele não aborda, a tua segunda palavra do teu título é paleoambientais. E no resumo tu não... Ou seja, tu dá um foco muito forte para a identificação de paleoambiente, e no resumo tu não fala sobre isso. E outra, no resumo, aqui na apresentação e no próprio texto, tá muito bom, mas tu não soube colocar no resumo, em uma folha, o teu mestrado. Tu tem que colocar no resumo lá os dados, os teus dados, das tuas razões, entendeu? Por que tu considerou isso? Por que tu considerou aquilo? Tu não disse no teu resumo, por exemplo, que tu dividiu em 3 intervalos. Isso é fantástico, né? Tu pegou o Cabeças e subdividiu ele. E tu tinha que ter botado, olha, eu subdividi ele com base na razão tório e urânio, quer dizer, principalmente, usando os outros, com valores de tanto a tanto, o intervalo intermediário valeu de tanto a tanto. Uma outra coisa que ficou claríssimo quando eu li o teu trabalho foi a ciclicidade que tem o Cabeças ali na porção intermediária, onde tu tem eventos
cíclicos ali de aporte, oscilação de nível de água que está acontecendo ali, hora mais continental, hora menos continental, hora mais continental. Aquilo ali é uma ciclicidade de quinta ou sexta ordem, possivelmente. Tu falou aqui sobre elas, mas lá no texto tu não tem isso aí. E nas conclusões a mesma coisa, Ricardo. Quando tu diz assim, tu tem que ter colocado lá nas conclusões, olha, esses intervalos foram fatiados porque o intervalo superior dominou tanto a tanto, o valor numérico. Então, eu vi um descompasso, e como tu deu muita importância no teu título para ambientes deposicionais, nas conclusões tu não abordou isso, nem no resumo, mas, no entanto, no texto tu abordou. E, bom, então isso é uma colocação bem geral, assim, que eu vi do teu trabalho. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, quando tu usou, concordo contigo que realmente a gente tem que usar a razão, urânio, tório e urânio, potássio, né? Acho que não se deve usar os valores medidos, porque traz problema. Recentemente, eu estou orientando um rapaz de doutorado, onde a gente está fazendo isso. Aqui no Rio de Janeiro existe uma unidade onde tem vários PIGs com radiações conhecidas, e esses PIGs são utilizados para a calibração dessas ferramentas. Então, mesmo calibrando as ferramentas, quando a gente olha o valor do elemento, os valores, né, não traz problema. Então, realmente, tem que ser usado a razão. A razão, assim, é uma maneira de evitar esse tipo de problema. Agora, eu te pergunto o seguinte, quando tu fez a razão, por exemplo, qualquer uma delas, vamos pegar aqui, tório e potássio, né? Uma é em ppm e a outra é porcentagem. Como é que tu fez essa... Tu simplesmente jogou ppm contra percentagem e obteve o valor? Sim, é dessa forma. Coloca o valor de ppm do tório dividido pelo valor de potássio em percentual. Tanto é que a unidade lá a gente coloca ele adimensional vezes 10 a menos 4. Tá bom, beleza. Essa pergunta eu fiz há um tempo atrás para um rapaz que estava fazendo mestrado, ele não soube me responder. Eu falei, faz sem parar para pensar um pouco, mas é isso aí mesmo, está correto. Agora me diga o seguinte, então, assim, em termos de ambiente paleodeposicional, né, tu explorou muito pouco essa condição mais redutora, mais oxidante e tal. Então, eu queria que tu me falasse como tu vê naquele intervalo intermédio, os 3 intervalos, como tu vê essa evolução deposicional do intervalo inferior, passando para o... Como é que tu... Porque dá para ver isso, os teus dados permitem ver isso. Como tu vê essa evolução desde a base inferior até a superior, Ricardo? Inicialmente, a formação cabeças começou depositando sobre a formação pimenteira, que foi, num sistema deltaico, a formação pimenteira seria o prodelta, o distal ali do ambiente. Foi sendo depositado os areníceos da cabeças do trecho inferior, né, do intervalo inferior, onde só chegava o material mais distal. Então, é comum a gente estar recebendo ali um gamma-ray total mais elevado, e como você está se tratando de uma parte mais distal, a quantidade de valores de tório seria menor do que na razão, né? A razão tório-urânio seria uma razão mais baixa, onde a gente teria os valores mais baixos, não chegando a 2, porque a razão tório-urânio inferior a 2 seria típico de um folhelho gerador. Isso a gente até na parte escrita eu coloquei, não coloquei aqui na apresentação, mas tem lá um exemplo. Me permita, coloque aí no slide 48, que aí a gente vai vendo, vai acompanhando a discussão, acho que fica legal. Esse aqui, né? Quando tu fala intervalo, uma rocha geradora, na verdade,
tu tem que aproveitar essa tua interpretação e dizer que aquilo ali é uma condição redutora, Ricardinho. Sim. O fato de tu falar que ele é um gerador, eu não sei se tu está conseguindo visualizar que esse gerador materializa a condição de disoxia, redutora do local. Isso é importante tu dizer. Sim. Aqui na formação cabeça a gente não tem esse cenário, né? A gente teria esse cenário na formação Pimenteiras, que é o gerador na bacia. Mas aqui nesse caso, aqui no intervalo inferior, a gente tem logo sobre a formação Pimenteiras, você vai tendo o Prodelta vai sendo ocupado com a frente. Congelou, Rico. Não ouvi. Foi. Falou sobre a Pimenteiras e aí cortou. Sobre a formação Pimenteiras, vai sendo depositado os primeiros sedimentos da formação Cabeças. Então, a gente tem uma transição do que seria um prodelta para uma frente deltaica. Não exatamente marcando o ponto, dizer exato qual é o local exato dessa transição, mas é uma transição gradual. E depois a gente entra num ponto onde a gente vai ter uma variação que fica a proximidade com a rocha-fonte, né, a área a proximal da bacia, fica muito perto, tanto é que a gente tem esses grandes aportes de tório, né, na bacia, grandes entradas, aí a quantidade de urânio fica bem baixa. Quando chega no intervalo superior, o que ocorre é o seguinte, ele está ocorrendo um afogamento da bacia, ela vai afogando, ainda tem alguns pulsos, e a face, alguns momentos ele se torna mais proximal, mas ele está já em transição para entrar na formação longar, que também é, de novo, uma parte mais distal do sistema. Então, isso aqui seria uma progradação com a retrogradação no topo. Nesse intervalo intermediário, esses pulsos de aumento da razão tório-urânio, tu poderia correlacionar ao que do De La Favera? Esses intervalos aqui seriam as sedimentações catastróficas, aquelas grandes... teve aquela... Ele cita, né, que aquilo ali é um momento de grandes atividades catastróficas, muita chuva. Então, Ricardinho, é exatamente isso que tu poderia colocar nas tuas conclusões também. Não te esquece que a segunda palavra do teu título é paleoambiental. Tu poderia dizer, olha, aquilo que o De La Favera lá disse e tal, blá, 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 eu evidencio aqui, se materializa aqui, e aí tu estaria dando essa contribuição paleoambiental. Eu achei que ficou faltando isso aí. O dado está na tua mão, tu está falando sobre o assunto, mas tu não colocou isso aí no papel. Tá, Ricardo? Certo. Anotado. Eu fiz uma série de anotações, depois eu te mando elas. Me diga uma coisa também. Tu acha que essas razões, esses cutoffs de 2, 7, maior que 7, menor que 7, como é que tu vê isso aí? Qual é que é o teu ponto de vista sobre essas... Quais são os cuidados tu acha que o intérprete deve ter ao usar isso aí? Olha, quando a quantidade de urânio ela é muito elevada, quando a gente pega os valores totais, ele não é... Os valores totais, eles são... Tem aqui essa tabela aqui de valores totais. A gente vê que o valor de urânio ele é bem baixo em relação... Mesmo nesse poço aqui 38, que era o que a gente estava olhando.
o valor de urânio total ele é bem baixo em relação ao valor de tório total. Então, se o valor de urânio for bem elevado em relação ao valor de tório, ele não vai passar do tório, não vai ser o urânio mais alto do que o tório. Ele vai ocorrer um valor elevado, mas não é maior. Então, é justamente essa razão menor do que 2, ou seja, o tório está passando da metade do valor de urânio, o valor de urânio está passando da metade do valor do tório. Então, não é uma... A gente não vai ter um urânio alto, não significa que o urânio está maior do que o tório, maior do que os outros elementos. Não, ele está um valor elevado, mas não exatamente maior do que o tório. Então, essa é a razão da gente estar tendo um ambiente rico em urânio, seria uma matéria orgânica, seria um ambiente que está preservando esse material. Até porque o urânio, ele é muito móvel, né? Como a gente viu lá em cima, lá naquela tabela lá de ocorrências, o urânio ele é muito móvel. Então, ele sendo facilmente lixiviável daqui da formação, se esse ambiente aqui não for um ambiente redutor, esse urânio vai embora. Então, só vai permanecer o tório. Então, esse é o ponto aqui assim, principal para a gente observar o valor do urânio alto, que seria a razão menor do que 2. Quando a gente vê a razão maior do que 7, o que é que ocorre? É justamente quando a gente está tendo um aporte de tório, que o tório ele é detrítico, ele não é químico, ele tem que estar vindo em grão, certo? Ele não é dissolvido. Então, é quando a gente está tendo um aporte mais elevado, é justamente quando a gente vê aqui nesse outro valor, que a razão tório-urânio, ela é mais alta. Quando a razão é mais alta, é porque ele tem um influxo de tório que vem das rochas fontes maior. Então, esse é o ponto que se no valor intermediário, vamos admitir que no setor intermediário ali do 34, não, da figura 34, aquela figura que nós falamos antes. Eu estou tendo um retorno aqui. É isso aí. Vamos supor que nesse valor intermediário, a razão tório-urânio sempre ficasse abaixo de 7, ficasse 6. Sim, tudo abaixo da linha de corte 7. Tu daria a mesma interpretação? Olha, é uma questão um pouco complicada, porque só que a gente tem que identificar onde é que está a nossa base de medida das outras unidades, ou até mesmo, vamos dizer que a gente não tivesse essas unidades separado, não foi dividido. Então, você olha isso aqui, você vai ter que identificar se ele tem um valor alto em relação aos outros valores da mesma formação. Porque o que pode estar ocorrendo nesse poço aqui, é um problema de escala. Exatamente como a gente teve no problema de escala no tório-potássio, que a gente mediu com o nosso equipamento de laboratório. Aí teve um problema do tório-potássio, ele estava dando um tório muito elevado. Então, vamos dizer que eu tivesse aqui uma rocha geradora, conhecida como gerador num folhelho, e a gente tivesse tendo o tório-urânio acima de 7. Então, a gente teria esse mesmo desenho, ele estaria aqui em cima. Então, você vai ver o seguinte, a gente está tendo um problema de escala aqui. Isso é que tem que ser observado. Assim, a interpretação, ele sempre é um negócio muito particular, né? Você tem que utilizar muito de observação e de comparação com outros poços. Tanto é que faz correlação, a gente não usa um poço só para poder determinar o que é uma região, né? Tá bom. Freire, eu tô satisfeito, tá? Eu gostei do trabalho do Ricardo, só com essas ressalvas, né, do teu resumo, das tuas conclusões. Eu acho que tem que reescrever o teu resumo e reescrever a tua conclusão, agregando essas informações, né? Porque eu leio o teu resumo, eu não tenho uma ideia do teu trabalho,
né? No teu resumo, tu tem que ter lá o que está no teu texto lá, as regiões onde tu colocaste que são redutoras, outras que é mais oxidante, essas incursões que tu acabou de falar aí, né? Isso aí está caindo de maduro, e tu tem que colocar isso aí no teu texto e tem que colocar no resumo e na conclusão também. Tá, Ricardo? Um abração para ti. Obrigado, Beral. Obrigado, Beral. Valeu. Suas observações foram excelentes. Concordo com todas elas. Acho que é isso mesmo. O Ricardo tem que valorizar mais o trabalho dele, né? Ele fazendo isso que você está colocando, que você pontuou aí, ele vai valorizar ainda mais o trabalho que ele fez, né? Vai realmente mostrar a evolução paleodeposicional, paleoambiental. Só para dar uma complementada, o Ricardo tentou até gerar uns mapas, Beral, mas a disposição dos mapas dos poços nessa região, elas são meio linear, sabe? Então fica difícil você gerar mapas, porque o grid fica muito prejudicado. Então, é um desafio que a gente tem nessa área aí do Parque dos Gaviões, é porque os poços eles são muito lineares. Aí fica difícil você colocar isso espacialmente, a não ser que, e esse é um plano do nosso projeto, é trazer essas informações parasísmicas. Porque aí, trazendo para a parasísmica, a gente aí sim consegue espacializar, vamos dizer assim, as feições. Então, Ricardinho, anota aí, vai estar gravado todas as recomendações, as solicitações aí do Beral. De qualquer maneira, eu sei que você fez aí umas anotações e isso aí, depois você, por favor, coloque na sua dissertação. Obrigadão, Beral. Agora vamos, então, passar a palavra para o nosso colega Cleverson. Cleverson, por favor, fique à vontade. Ok, obrigado, Freire e Ricardo, pelo convite. Acho que o Beral abordou pontos muito importantes aí do seu trabalho. Eu achei que o trabalho é muito interessante, realmente. Acho que você chegou a resultados muito bons, né? Essa utilização das informações da gamma-espectrometria em amostra de calha, acho que isso é uma técnica aí que vocês estão propondo, uma metodologia nova, que acho que demonstrou, né, que ela é eficaz para esse tipo de análise. Então, você tem um trabalho que eu considero bastante, assim, robusto, né, em termos de informações que vocês estão trazendo novas para essa bacia. Eu faço uma observação no início também em relação à forma, com relação ao seu objetivo, tá? O objetivo que você colocou no texto foi diferente do que você colocou na apresentação, inclusive. O seu objetivo no texto é basicamente metodologia, desenvolvimento de metodologia, né? Então, de um fluxo, etc. Eu acho que a sua interpretação paleodeposicional, você trouxe informações muito importantes para isso, então deveria mudar também os objetivos lá na dissertação. Tá? Acho que isso é importante. E eu tenho algumas poucas dúvidas e perguntas. Primeiro, aqui um ponto assim, meio pontual, né? Você mostrou que nos PGN1 e o CP1, né, PGN1 tem escalas completamente diferentes, né? E você não comentou por quê, o que está acontecendo nesse poço, e também no CP1, que os valores são completamente diferentes dos outros. Os seus resultados aí. Qual a razão para isso? O CP1, ele é um poço muito antigo. Então, o que ocorre com ele, as relações, eles ficaram bem diferentes dos outros poços. Uhum. Eu acredito que a forma de captura do dado na década de 80 era diferente do que acontecia ou do que acontece hoje em dia, né? A gente hoje está trabalhando com dados que são de 2010 para frente. A tecnologia da gamma-espectrometria, ela começou em poços na década de 70. Então, quando furou o poço CP1, essa é uma ferramenta muito nova.
tinha talvez 10 anos no mundo, e foi utilizado no poço de terra. Então, não acredito que de lá para cá deve ter havido alguma modificação da forma de captura e tudo. Não sei exatamente dizer o que foi que mudou de lá para cá, mas a gente percebe que os valores aqui são bem diferentes, né? Teve aqui, ó, o tório potássio aqui, assim, ele é um valor que aparece o dobro dos outros valores. A mesma coisa do valor de urânio e potássio. Ele apresenta-se como o dobro. Em geral, aqui a gente pode ver que o valor de potássio dele é muito, muito baixo. Então, ele faz com que ocorram essas discrepâncias nos valores aqui. Já o poço PGN1, ele me parece ter uma escala dobrada. Alô? Como se ele tivesse Ricardinho, todos os valores multiplicados por 2. Mas quando a gente coloca ele em relação, na razão aqui, ele fica direito aqui. Dois x um sobre o outro, x sobre y. Isso é o que o poço PGN1 do que os outros valores. Tá. Mas no final você conseguiu utilizar essas informações também da mesma. Apesar de estar dobrado, você considerou esse daí na sua interpretação. Acho que está cortando não sei se é só o meu computador aqui. Não. O Ricardinho deu uma congelada ali, deve ter caído. Enquanto ele não volta, deixa eu te falar um negócio, Cleberson. Essa ferramenta aí dos anos 80, logo que lançaram, que o Ricardinho falou, 70, era iodeto de sódio. E tu vê que agora estão usando esse permanato de bismuto, ou seja, a qualidade do dado é melhor. Entendi. Realmente, todo esse é um problema da medida. Da geração da ferramenta, né? Ele voltou aí. Ricardinho? Oi. Voltou? Você, a apresentação está aparecendo não, né? Não. Voltou. Tá, Ricardo. Bom, a gente estava discutindo a relação daqueles postos problemáticos, mas eu já entendi a razão. Acho que poderia passar por outro ponto. Acho que o ponto que eu achei mais interessante, assim, Ricardo, é justamente se você colocar lá o poço, né, com a interpretação final dos intervalos, intermediário, né? Então, quando você olha isso aí, né? Esse aqui? Então, realmente é muito claro, né? Obviamente, a passagem lá do Pimenteiras para o Cabeças, né? E depois essa divisão que você fez dentro do Cabeças, né? Eu acho que isso é uma contribuição muito legal de vocês. E essa porção intermediária... Bom, a primeira pergunta, quando você olha ali a litologia, é tudo arenito, né? Essa litologia, e depois vocês refizeram essa descrição das amostras de calha, né? Isso daí não foi incorporado aí na seu... Não, essa litologia aqui é a litologia que foi fornecida pela ANP. Certo. Eu acho que seria legal você colocar a descrição atual de vocês, porque tem que refletir o que você está vendo lá, né? Essas entradas de material terrígeno e talvez mais argiloso, porque isso não está aparecendo no lugar nenhum. E também o gamma-ray quase que não mostra isso, né? O gamma-ray está baixo o tempo todo. Então, a minha pergunta era o que... No superior ele aumenta, né? No superior ele aumenta, mas realmente... No setor intermediário, né? Nesse poço aqui. Agora, quando a gente utiliza a mediana, quando a gente faz uma avaliação de mediana do gamma-ray, ele... aqui, ó, esse poço aqui, ó, a gente consegue ver, ó, no 38 aqui, que era aquele que a gente estava olhando, realmente ele aparece o inferior como baixo aqui, assim, mais baixo até do que do intermediário. Mas nos outros postos, no 77, no 93, no 101, ele sempre aparece a mediana do gamma-ray no intervalo inferior mais alta. Ele, em geral, é alta.
Mas, Ricardinho, deixa naquela figura que o Cleverson tá com um raciocínio ali bacana, que eu já tô percebendo lá. Deixa lá que ele vai. Naquela mesmo, na outra. Não, você foi para frente, é para trás. Passou. Isso aqui. Porque aí você tem essas que não aparecem na litologia, né? Então você está estamos aqui. No intervalo intermediário, quando aparece esse aumento, na realidade o que você está vendo aí é um aumento relativo, né, do tório em relação ao urânio e ao potássio, não é isso? O tório Sim, em relação aumenta bastante nesses intervalos aí que você depois pintou de amarelo, né? Sim. Então, o que você, como predomina arenito, o que você está relacionando a isso? O que seria simplesmente aporte terrígeno ou você está tendo variações, talvez, climáticas? Aporte terrígeno, ele tem toda essa área daqui, aporte terrígeno, né? Isso aqui é todo ele é arenito. Exatamente. Mas o que a gente identifica para isso aqui seria ele se tornar mais proximal, porque como o tório ele é um elemento que ele não é solúvel, então ele vai ficar restrito à proximidade da área fonte. Quanto mais próximo da área fonte, maior o valor de tório. Ele vai ter... Então, aqui nesses trechos daqui que ficam marcados aqui em amarelo, é quando o valor de tório em relação ao urânio é bem mais alto. É 7 vezes maior o valor de tório. Então, mas o valor mas o tório, ele está associado ao quê? Aos minerais detríticos, principalmente os minerais pesados. Muitos minerais detríticos, mas esse daqui, esse tório daqui, ele está relacionado a material de origem continental. Sim, certo. Mas que tipo de mineral? Ele não vai estar ele vai estar principalmente nos minerais pesados, não é isso? Também em minerais pesados, mas não somente em minerais pesados. Ele ocorre em minerais pesados e ele também ocorre como formadores de argila. Mas só que aqui a quantidade de argila aqui ela é baixa. Pois é. Então, ele pode ser fragmentos de rocha. Ricardo, você mesmo já tinha respondido isso lá na frente, que seriam os pulsos, né, de catastróficos, de clima. Então, cada evento desse, onde você tem uma razão tório, urânio mais elevada, ou seja, você tem picos de tório, podem estar representando exatamente condições mais úmidas, maior runoff, maior erosão. É isso que o Cleverson está puxando a corda para você. Eu acho que pensar só na proximal distal, acho que é um pouco simplista. Acho que tem que pensar também na variação da área-fonte, né? O que estava acontecendo na área-fonte, em termos de variações climáticas, maior ou menor alteração dos minerais instáveis que contém tório, etc. Eu acho que isso acho que tem que ser levado em consideração também, tá? Mas desculpa aí, pessoal. O Cleverson está te dando uma dica espetacular para você abordar, expandir num próximo artigo, cara, porque olha só, se eu pegar esse teu intervalo intermediário só com base num gamma-ray total, eu vou falar que está tendo uma transgressão da base para o topo, certo? Sim. Você está me dizendo que usando o tório, eu estou indo em direção a um intervalo mais proximal e que existe até numa alta frequência enxurradas, tal, associadas com o sistema fluvial, como é normal. Você não vai conseguir abordar isso agora na tua tese, que você conseguiu desenvolver uma metodologia que nos permite hoje dar um passo adiante. E vale a pena você pontuar isso nessas suas correções na tese e tal, mas, sobretudo, um paper metodológico da sua técnica e um outro de aplicação está caindo de maduro, Ricardinho. Mas o importante, né, que isso aparece, né? Isso está claro no seu dado. Isso é muito legal. Né? Então, essas interpretações acho que tem que ser um pouquinho refinadas para abordar isso. Por fim, só para não perder o fio da meada, e isso do ponto de vista deposicional, do ponto de vista, vamos dizer assim, geológico, vamos dizer. Agora, se a gente pensar do ponto de vista de reservatório, uma coisa que a gente não está vendo ali no gamma ray total e nem na descrição
tudo amarelo, é que a gente vê que, se considerar que cada evento desse é um evento que vai trazer mais material, ou seja, vai piorar a seleção, por exemplo, ali dentro você pode ter barreiras de permeabilidade internas dentro do arenito. Se considerar que ali onde você tem cada pico desse de tório, você vai ter mais grosso, mais fino, ou seja, tudo misturado, já que está sendo mais proximal naquele momento, está trazendo mais material, você pode criar barreiras de permeabilidade internas que você não enxergaria sem essa ferramenta. Eu acho que é uma outra coisa... Bacana. E uma outra observação também em relação à discussão dessa questão, né, do paleoambiental, do paleodeposicional, é que você colocou lá no início, na sua discussão, a hipótese lá do Caputo e a do De La Fábira, né? De La Fábira. E no final, aí, essa discussão, isso não foi debatido, né, na sua discussão. Então, qual o paleoambiente deposicional seria? Então, pelo que eu entendi, você está favorecendo principalmente a questão lá do delta, do De La Fábira, né, com as entradas aí desses eventos mais catastróficos, tempestades, etc. Né? Grandes influxos. Né? Exatamente, o aporte sedimentar. Né? Então, isso eu acho que tem que ser discutido também, uma vez que você trouxe duas interpretações diferentes lá na sua revisão. E, como você disse, o Freire comentou que não dá para fazer mapa, né, porque os dados são muito ao longo de sessões, mas acho que talvez no futuro você possa pensar em fazer uma sessão, você fez uma sessão estratigráfica, né, mostrando as principais unidades, que você mostrou na sua apresentação, mas já tentar separar esses, em termos de paleoambientes e, né, desses fluxos todos aí, não sei se você consegue correlacionar de poço a poço, né? Mas consegue correlacionar. Mas poderia ser uma tentativa, né, de refinar um pouco essa sua... De mostrar, né, numa figura com alguns poços, uma seção que traga essa relação lateral entre eles. Né? Enfim, acho que o trabalho está muito legal, parabéns aí, e obrigado pelo convite. Obrigado, Cleber. Nós que agradecemos a sua participação, Cleber, sempre muito sensata, muito embasada tecnicamente, né? Então, quando eu estou sabendo que o Beral é mais da área dos perfis, da estratigrafia, você é mais da área da deposição, da estratigrafia também. Então, quando a gente convida assim, essas pessoas, é justamente para ter esses focos diferentes, né? Então, eu acho que eu acertei dessa vez e realmente foi muito, muito boas as suas observações. Mais uma vez, Ricardinho, tenta depois ajustar isso aí junto com o que o Beral já falou. E eu agora vou passar a palavra para o meu amigo Roberto Dávila, que é o seu co-orientador, na verdade é seu orientador tanto quanto eu. E, Roberto, por favor, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Eu agradeço o convite do Ricardo para a orientação e prazer participar dessa discussão com um aporte tão bom aí da banca do Cleverson e do Marcos Beral. O Ricardinho fez um trabalho que no início foi muito desafiador para ele, que era estabelecer uma metodologia, conseguir isolar as fontes, se dar conta de que teria que evoluir para o uso das razões, fazer uma boa revisão da literatura em termos da presença desses elementos de que eles poderiam estar representando em termos de conteúdo mineralógico e mesmo de proximalidade, disparidade de sistemas deposicionais. Nós aqui na orientação e co-orientação aqui demos uma prensa do Ricardinho para explorar mais essas facetas da estratigrafia, e quando a estratigrafia ele começou a utilizar esses diferentes níveis desses elementos, começou a ver também essa possibilidade de especular um pouco mais sobre sedimentologia e clima, mas aí já estava realmente no final da dissertação, e nós achamos também que não... Vamos deixar um pouco para o futuro, para uma publicação futura, e hoje ficou bem evidente aí pelas considerações do Cleverson e do Adi, que tem bastante espaço para isso, né? Então,
Sempre foi um cara dedicado o tempo todo a fazer o trabalho. Não é mole concluir uma pós-graduação, seja ela um doutorado, um mestrado com filho pequeno. Eu quero dar meus parabéns ao Ricardo, que ele faça as correções sugeridas pela banca e que logo depois disso relaxe um pouquinho, tal, né? Respire, mas publique pelo menos um bom artigo sobre metodologia e um outro explorando as aplicações na estratigrafia, na sedimentologia e inclusive na parte climática. É isso aí, Freire. Valeu, Dávila, muito obrigado. É sempre um prazer trabalhar com você. A gente trabalha junto já há muitos anos e sempre um aprendizado. Bom, o que eu quero comentar sobre o trabalho do Ricardo, faço minhas as palavras do Roberto, que realmente foi um desafio muito grande para ele, né? Como eu já tinha falado no início, mas eu acho que não ficou gravado, foi antes da gravação. O Ricardo acabou de ganhar o neném, deve estar com poucos meses aí, 4, 5, 6 meses. 6 meses. 6 meses, 1. 6 meses, tá vendo? 6 meses, então tá toda aquela fase de preocupação, ainda mais para o marinheiro de primeira viagem. Tá num trabalho virtual, tá tendo que ir para casa dos sogros, porque fica melhor para cuidar do bebê. E, enfim, são tantas mudanças na vida do cara e ainda tem que defender um mestrado. Então a gente tem que valorizar isso, tem que realmente lhe dar os parabéns pelo seu empenho, né? E eu queria deixar registrado, como eu já tinha falado antes também, que uma das suas características, que eu acho bem legal, apesar de ser um cara de empresa que naturalmente já tem um distanciamento da equipe, do meio universitário, por falta de tempo, né? Mas você... E aí eu vou estender o elogio ao Felipe Vidal e ao Rami, que está aí, pelo menos estava aí em algum momento, que apesar disso, vocês sempre participaram da vida, do projeto, e aí eu queria incluir isso, né, que o trabalho do Ricardo Beral, ele faz parte de um projeto, né, que é um projeto que a gente tem com a Petrobras, chamado, a gente apelidou ele, né, de Projeto Parnaíba. Mas é um projeto que visa identificar justamente superfícies estratigráficas para fazer correlação. E o grande barato desse projeto é fazer a integração química, porque a gente está fazendo XRF, gama espectral, trazer isso para a rocha, porque a gente está fazendo uma descrição pormenorizada dos poços que a gente tem, né? E trazer isso para os perfis e, consequentemente, para a sísmica depois. Então, é uma integração rocha-perfil sísmica que tem outras pessoas envolvidas, né? Então, e esse trabalho que o Ricardo fez, eu até, Ricardo, queria... foi um erro seu, um erro meu que não percebi, faltou você colocar uns agradecimentos, né? Uns agradecimentos aí à Jennifer, ao Carlos, que, na verdade, são os pioneiros nesse desenvolvimento, né? Então, dessa ferramenta, principalmente a Jennifer, que começou isso mais cedo. Então, eu acho que isso aí é necessário, porque a gente é um projeto, né? Nós fazemos um projeto. E essa filosofia, Beral, que a gente está fazendo aqui na UF, e Roberto Dávila, que a gente tem aplicado aqui na UF, de desempenhar as orientações dentro de um conceito de projeto, mesmo que não seja um projeto de P&D, um projeto financiado, vamos dizer assim, mas a gente tem essa filosofia de colocar como uma empresa, como um ajudando o outro, não ficar um cara fazendo uma coisa isolada no assunto, outro lá no outro. Tem situações que são inevitáveis, mas a gente procura sempre encaixar dentro de um esquema de um projeto. Então tem gente mexendo com XRF, tem gente mexendo com perfis, com avaliação de perfis, tem gente mexendo com a sísmica. Infelizmente a Jennifer caiu aí a conexão dela, porque teve umas dicas bacanas, mas está gravado, depois ela vê, para trazer isso para a sísmica, né? Ela é encarregada disso. Tem gente descrevendo no detalhe os poços que a gente tem. Então, um trabalho que está sendo bem, bem bacana. E o Ricardo participou disso de uma forma intensa, uma forma ativa, e eu gostaria de agradecer ao seu esforço, Ricardinho.
Tá de parabéns, eu acho que os comentários aí da banca foram muito pertinentes. E é isso, cara. Quero só deixar aqui o meu parabéns, o agradecimento. E vamos ver aí para frente o que é que acontece aí na vida. Né? Certamente o Carlos está aí, o Carlos é menino da graduação, ele deve dar prosseguimento a isso de alguma forma, então é bom que ele está aí vendo. E o trabalho vai continuar acontecendo. A gente vai realmente tentar evoluir nessa ferramenta que a gente acredita realmente no potencial dela. Tanto do ponto de vista técnico, né, de trazer informações novas, como do custo. Né? Um baixo custo operacional, uma coisa leve, você bota numa maleta e leva para lá. Tá certo, meu velho? Tá bem. Então, pessoal, eu queria abrir aí a palavra aí para os participantes, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa aí, o Felipe Vidal, a Lídia, Luane, Carlos, Bruna, Guilherme, M ali, eu não sei quem é. Por favor, fiquem à vontade. Não, ninguém quer comentar nada? Ninguém... o M é o Beral. Não, alguém quiser falar, pode ficar à vontade aí. Quiser comentar alguma coisa, perguntar. Bom, o pessoal tá mandando umas coisas no chat, mas eu queria parabenizar o Ricardinho, porque foi muito bom o trabalho. Principalmente, eu achei muito completa a parte de fundamentação teórica, né? Que é muito difícil a gente achar material sobre essa parte da gama espectrometria. Então, a parte de fundamentação teórica ficou muito clara e objetiva. Isso, com certeza, vai ajudar muito na gente no futuro aí. Obrigado, Carlos. Mais alguma pergunta ou comentário? Opa, Ricardinho, parabéns aí pelo trabalho, cara, ficou fantástico, muito bom. Eu queria te perguntar uma coisa, eu observei aqui nessa figura que está na tela, Sim. e eu queria saber se é uma coincidência ou se é um padrão. Você tem uma inversão dos valores de urânio e tório no crossover, muito parecido com densidade de neutrão, tá? Sim. Casando perfeitamente. Isso é uma coincidência desse poço ou você observou esse padrão em outros? Os outros pontos estão assim também. Isso, assim, eu procurei chegar a esse ponto, sabe? Eu até coloquei lá no texto na parte que eu montei o layout, eu coloquei esses valores aqui do urânio variando de -2 a 10 e o tório de 40 a -5, para poder ele dar esse crossover parecendo aqui com o densidade de neutrão, que eu acho que ele ajuda, sabe, a gente observar melhor aqui as diferenças. Você vê que aqui ó, no trecho superior, ele vai começando a dar essa reduzida aqui no crossover, enquanto ele no trecho intermediário ele abre bem. Nossa, ficou muito legal, muito legal. Parabéns pelo trabalho, cara. Beleza. Outra coisa que ficou muito legal aí cabe você colocar isso lá no texto. Eu estou vendo agora aqui, olha a discordância que tem entre o Pimenteiras e o Cabeça, cara. A discordância clássica, tanto no Gamma Ray como nos outros perfis. Você vê claramente aí uma mudança de tendência muito forte, né? Inclusive nessa do urânio e do tório, esse crossover que você fez, até ali ficou super claro, né? Essa discordância muito, muito evidente, né? Vale a pena você marcar isso. Esse urânio tório eu tentei realmente copiar o que apresenta no densidade de neutrão, né? Procurei bem encontrar essa diferença. O densidade de neutrão já é bem clássico, né? Esse de 40 a -15 e densidade de 2 a 3. Aí, para o urânio tório, eu tentei montar um formato que, de repente, isso aqui seja mais prático para utilizar quando usar essas ferramentas. Mas a questão é a seguinte, lá no NFI-ROB, você tem uma explicação
para isso, né? Eu acho que a pergunta do Felipe é essa. Qual é a explicação para esse do urânio e tório, entendeu? É uma coincidência? Então isso é uma coisa para se desenvolver, né? É só uma coisa, tudo bem, a gente entendeu do seu ajuste de escala, mas o fato é que ficou muito parecido. E isso é uma coincidência ou é uma coisa técnica, né? Existe uma explicação teórica para isso, entendeu? Eu realmente não me aprofundei muito nessa de explicar essa diferença aqui, mas o que eu acredito disso aqui é o seguinte, é que quando o ambiente vai se tornando mais proximal, o urânio vai caindo, né? E o tório vai aumentando, então ele vai gerar essa abertura aqui, que eu já pintei de amarelo justamente para poder identificar como um aporte, né? Uma região de maior aporte. E quando o urânio ele vai se tornando, vamos dizer, mais elevado, que é justamente no trecho que ele vai ficando mais distal, então ele ocorre essa inversão, mas não que o urânio seja mais alto do que o tório, de forma alguma. Não, tá claro. Mas, Inclusive, agora você pode até, por exemplo, o Passey criou um crossover entre o Resistividade e o Sônico, né? O Gay Martin lá, o seu, na prática, ele mexe com o crossover. Então agora você criou o índice Rick, o índice Richard, tá certo. né? É isso Aí aí, você sabe aí. e pode ser muito útil, cara, porque numa situação que você está perfurando um poço e tem um problema de arrombamento, um problema num desses dois perfis de densidade de neutrão, você consegue aí um paliativo para dar uma ideia de interpretação. Sim. Então pode ser muito útil. Verdade. Até porque o urânio e tório não é tão influenciado por esse tipo de arrombamento, né? Exatamente, porque vem do Gamma Ray. Bom, pessoal, eu acho que pelo avançado da hora aqui, vamos dar a gente vai se reunir a banca, Ricardinho. Eu vou pedir para todos, inclusive você, se retirarem da sala, que a banca vai fazer umas considerações e vamos marcar o seguinte, ó, são 11h13 agora, certo? 11h13, 11h25. 11h25 você volta aí. Tudo bem. Quem quiser voltar também, fica à vontade, tá, gente? É só se pegar no mesmo link, porque a gente vai ficar aqui na sala. A gente vai parar a gravação agora, já é a parte mais da banca. Então, vou interromper a gravação